Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É uma alegria muito grande poder estar passando por aqui e deixar uma pequena reflexão bíblica ao seu coração. Na verdade, eu estou debruçado sobre uma temática, estou elaborando, escrevendo mais um livro com a bênção e a permissão de Deus. E este livro ele é mais voltado a casais. E o título deste livro é Aprendendo com os Casais da Bíblia. Que coisa tremenda! O quanto que nós temos que aprender. E aprender com os casais da Bíblia é aprender bem, pois a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. E eu gostaria de deixar pelo menos um exemplo agora de um dos casais que estou trabalhando a respeito desta temática. Eu estou aqui em Gênesis capítulo 3. Não dá para falar dos casais da Bíblia sem mencionar os progenitores, o primeiro casal. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí aqui inicia o meu pensamento a respeito deste primeiro ponto que estou elaborando e tratando neste livro. Eu dei um subtítulo aqui: Cuidado com a falta de comunicação. O título central é Aprendendo com Adão e Eva. E o subtítulo é Cuidado com a falta de comunicação. Aí depois encerro com uma aplicação. A escrita se discorre assim. Observem que o texto acima menciona um diálogo entre a serpente e a mulher. Vejam aonde está ocorrendo o diálogo entre a serpente e a mulher. A serpente é do campo, a mulher é do jardim. De alguma forma, a serpente saiu do campo, conseguiu entrar no jardim, que é o habitat da mulher, e dialogou com a mulher. Veja, por que a mulher está dialogando com a serpente? É uma pergunta. Bom, a resposta é simples. Quando cortamos a comunicação conjugal ou familiar, a serpente, de maneira bem sutil, sai do campo e consegue entrar no jardim. Aí é uma questão de tempo para os problemas surgirem no casamento. Quando nós cortamos a comunicação no casamento ou na família, a serpente ganha espaço, legalidade, sai do seu habitat, que é o campo, entra no nosso habitat, que é o lar, a casa, o casamento, a família, o jardim, e inicia um diálogo. Alguma coisa está errada. Daí a importância do subtópico, cuidado com a falta de comunicação. Nenhum casamento e nenhuma família subsiste sem a comunicação. A comunicação é o oxigênio que mantém vivo o casamento e a família. Nos casamos com pessoas e pessoas se comunicam. Eu me casei com a Helena. Helena é uma pessoa, ela tem alma, ela tem intelecto, sensibilidade e vontade. Assim como eu tenho intelecto, sensibilidade e vontade, o que me torna uma pessoa e o que a torna uma pessoa. E isso requer diálogo, comunicação. No casamento não existe monólogo ou telepatia, mas sim comunicação, diálogo.
troca de ideias. O que é monólogo? Mono é quando um só fala. O outro não tem direito de falar. Ou quando vai falar, quem falou sai e deixa o outro falando sozinho. Isto é monólogo, não tem casamento e família que subsiste a isso. Telepatia, tem que descobrir o que está pensando. São duas coisas que não tem ou não pode ter no casamento, na família. Mas tem diálogo. E o que é diálogo? Eu falo, a Helena me escuta sem me interromper. E quando eu terminar, a Helena fala e eu não vou interromper, porque no diálogo há respeito para um falar e o outro ouvir, o outro falar e um ouvir. Isto é o diálogo, é a troca das ideias e das informações. É da natureza da mulher a comunicação. Você, marido que me vê e que me ouve agora, já percebeu que o ministério da sua esposa é a comunicação. É a natureza. Não tem nada a ver com a ciência, a estatística ou algo do gênero. Tem a ver com a Bíblia. Você já leu João capítulo 4? O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, por exemplo? Jesus disse à mulher, dá-me de beber. E ela então desenrolou um diálogo com ele, dizendo, como sendo tu judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana, visto que os judeus não se dão com os samaritanos? Ela disse para ele, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu deste poço, tirou a água, bebeu e deu de beber aos animais? Ela disse a ele, vejo que tu és profeta. Ela disse a ele, aonde devemos adorar? No monte ou no templo? Ela disse a ele, eu sei que o Messias vem, quando vier, nos falará toda a verdade. E Jesus pediu só água. Veja que a ideia da comunicação faz parte da natureza da mulher. Então é da natureza da mulher a comunicação. Quando o marido chega em casa após um dia cansativo de trabalho, ele terá pela frente a grande missão do casamento: ouvir a sua esposa dar o relatório do dia. O marido, quando sai para o trabalho, está literalmente na selva deste mundo. Vê pessoas, se relaciona com elas, interage com elas, escuta o que elas falam e até opina em algumas coisas. Mas a esposa ficou no jardim, esperando o esposo chegar para dialogar com ele. Um marido prudente dará total atenção à fala da sua esposa, pois a vida de um casamento depende da comunicação. Olha que coisa interessante. Este é um dos tópicos que eu estou abordando neste livro que está sendo preparado e elaborado. Mas não havendo diálogo entre ambos, o oxigênio que mantém vivo o casamento está comprometido. O resultado de um casamento feliz e uma família abençoada por Deus depende da saúde que há na comunicação. Se o marido não dialogar com a esposa, a serpente vem. Olha que perigo! Se o marido não dialogar com a esposa, a serpente vem. Isso é um perigo muito grande. Há um detalhe intrigante aqui, pois a mulher consegue ver o perigo que cerca o marido, mas não enxerga os perigos que lhe cercam. A mulher consegue olhar para o esposo e dizer, olha, esta amizade não me cheira bem. Esta pessoa não é de confiança. Eu não sinto uma segurança no que ele ou ela está falando. E dá alguns dias você descobre que o que ela falou tem peso, porque ela consegue enxergar isso, mas ela não consegue enxergar quem são as suas amigas. Às vezes as amigas são serpentes e ela não percebeu. Olha que contexto interessante. Então, se nós não cuidarmos desta parte, geraremos problemas. O que mantém vivo o casamento é justamente o diálogo, é o oxigênio que mantém vivo. Ela consegue orientar o esposo acerca das suas amizades, se são verdadeiras ou falsas, mas tem dificuldade de diagnosticar-se
a sua amiga e realmente se ela é verdadeiramente realmente verdadeira ou tem síndrome da serpente. E aí eu encerro aqui com uma aplicação. Não saia de casa sem a comunicação conjugal ou familiar. Lembre-se, não existe telepatia no casamento. Ah, se ela me ama, vai ter que, né? Vai ter que saber o que eu estou pensando, o que eu acho. Se ele me ama, vai ter que saber. Isso não existe. Adão foi à selva e Eva ficou no jardim, mas ambos estavam desprotegidos da armadura da comunicação. A comunicação é como uma armadura que protege contra a serpente que veio do campo. Tomamos cuidado com isso. Ative a comunicação no seu casamento, ative a comunicação na sua família. Perdoe o seu cônjuge, perdoe seus filhos, perdoe seu pai, perdoe seu marido, sua esposa. Ative, volte a comunicação, a alegria, a fala contagiante dentro do lar, no seio da família, e a serpente sairá, porque aonde há comunicação, o Cordeiro de Deus ali está, habitando neste lar, nesse casamento e nesta família. A serpente percebeu isso e explorou a necessidade de Eva até levá-la a desobedecer às leis divinas, às leis de Deus, levando-os à queda. Isso tudo por causa da falta da comunicação. Eu deixo esta pequena reflexão bíblica, lembrando, faz parte deste novo livro que nós estamos escrevendo. Mas ao mesmo tempo, te transfiro esta mensagem com um tom de preocupação e seriedade. Como está o teu casamento? Como está a tua família? Restaure a comunicação, pois é o oxigênio que mantém vivo o casamento e a família debaixo da bênção de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe no nome de Jesus. Amém.